E assim, para começar, eu acho que é interessante a gente bater um papo da principal, né? Que eu me surpreendi um pouquinho você Aham, falando que era artrose, porque na minha cabeça também realmente a aham, artrose era uma doença mais de idoso, né? aham. E só que tá ficando mais novo. Então conta primeiro pra gente o que que é artrose, doutora Adriana. Então, é uma pergunta muito Uhum, interessante, porque assim, se você digitar agora na Google uhum, artrose, e você entrar em site como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, uhum. ou a Biblioteca Virtual de Saúde Brasileira, a artrose é uma doença degenerativa que vem com a idade. Só que Perfeito. aí a gente começa a ter as confusões, porque muita gente jovem tem Uhum. e começa a ter dor, e muita gente velha tem e não tem dor. E aí, então, o que Hum, acontece? Quando eu vou falar para o paciente de maneira mais leiga, é como se fosse uma corrida entre um coelho e uma tartaruga. uhum. A tartaruga é um envelhecimento natural. Então, a Tá, gente envelhece e a cartilagem vai degenerando, degenerando, degenerando. Então, por exemplo, esse ano eu faço 51. Se é uma ressonância no meu joelho, óbvio que vai estar escrito artrose, grau 2, grau 3, porque faz parte do envelhecimento. perfeito. Hoje eu não sinto nada, já tive lesões. Hoje eu não sinto nada. Agora, você pega lá uma pessoa, peladeiro, joga bola final de Tá. semana, não se condiciona, gordinho, rompe o cruzado, opera, não se condiciona direito, rompe de novo, opera, aí perde um menisco, opera, perde dois, três, daqui a pouco esse cara ele vai acelerar demais aquele envelhecimento e ele Entendi. passa a ter sintoma. Então, existe o que eu chamo de maneira leiga artrose e envelhecimento, e hoje em dia, quando eu tenho alguns cursos que eu dou, inclusive tem Sim. alguns online, que eu mostro um corredor de 103 anos que ele desafiou o Bolt Sim. para corrida de 100 metros e ele é corredor. Ele fala assim, tem 103 anos, tem artrose? Óbvio que tem. Conceitualmente ele tem artrose, Sim. mas ele é uma pessoa que consegue correr. Por quê? Olha só. Porque é só envelheceu a articulação, não quer dizer que ele seja uma doença. Entendi. Entendeu? Então ele consegue correr. A gente sabe hoje que 10% das pessoas que têm artrose e envelhecimento têm algum sintoma, e ainda assim são pessoas obesas, diabético descompensado e tal. Entendi. Então a artrose, o diagnóstico de artrose, para resumir para as Sim. pessoas leigas, ele não é feito por exame de imagem, Olha só. tá? O diagnóstico de artrose é feito pelo exame físico do médico, é examinar, Sim. olhar, botar a mão, palpar, ouvir a história do paciente, confrontar com o exame de imagem e falar, Hum. realmente, você tem uma artrose precoce e a gente vai te tratar. Interessante isso. Até é um caso curioso, né? Porque às vezes você pode ter uma artrose, um desgaste ali, mas se você não tem essa sensação, a dor ou qualquer Sim, coisa relacionado, na sim, verdade é uma artrose que você não está tendo problema com aquilo e bola para frente. sim, Vida normal, exatamente. né? Isso é bem Exatamente. interessante, né? E assim, essa artrose, quando tem os sintomas, que imagino que não sejam bons, Aham. quais são esses sintomas? O carro-chefe é dor, né? Uma dor, Tá. a gente chama de dor mecânica. Então, aquela pessoa que está repousando, dormindo, não tem dor e acordou, a articulação está rígida e começa a forçar e começa a doer, é a dor E, mecânica. Ela é uma dor cada vez mais incapacitante. Quando ela chega no momento em que a pessoa precisa, vai num shopping, quero saber se tem um banquinho para eu sentar, vou num tá, evento social, será que eu vou conseguir ficar sentado quando eu não consigo ficar muito tempo em pé? tá. Começa a fugir de escada, fugir de ladeira, Hum, mostra que a doença está avançando. Então começa um negócio Entendi. leve, consegue jogar uma bola, finalzinho do jogo dói, nanana, chega um momento que ela vai então ela é Entendi. uma dor que começa leve e vai sendo progressiva. O Perfeito. carro-chefe da artrose não é a dor, é o inchaço. Olha A só. artrose hoje ela é considerada uma doença inflamatória de baixa agressividade crônica, então começa a destruir tua cartilagem. Você imagina assim, você pegar uma cartilagem Sim, hoje, imagina você pegar um coco, descascar e aquela carne branquinha do coco, sim. você bater no liquidificador. Aquilo, Uhum. a artrose é aquilo lá, é como se você tivesse pedacinhos de cartilagem batendo dentro da sua articulação, aquilo bate na cápsula, na membrana em volta da articulação, gera uma baita reação inflamatória, e aquela reação Hum, inflamatória é como se estivesse despejando ácido. Então, assim, olha só. a reação inflamatória, o líquido sinovial que deveria lubrificar, ele passa a matar a cartilagem. Olha. Então, por isso que hoje em dia a gente preconiza muito, fez o diagnóstico, trata logo. Uhum. Por coincidência, a gente vai falar de célula-tronco daqui a pouco, mas por coincidência, essa minha ex-tutora italiana, Sim. a Elisaveta Con, ela publicou um artigo científico em Evidência Científica 1, que é a mais alta, sobre um procedimento para artrose que chama plasma rico em plaquetas. Que legal. Então, o plasma rico em plaquetas, ele altera a química da artrose. O ácido hialurônico que a gente faz no consultório, ele altera a química da artrose também. Então, qual que é a ideia? É o PRP, o plasma rico em plaquetas, você coleta o sangue do paciente, centrifuga, Tá. tira o concentrado mais ou menos em vez de 200 mil plaquetas por centímetro cúbico, Perfeito. ele vai para 2 milhões de plaquetas por centímetro cúbico, a gente joga dentro da articulação. Aquilo desperta fatores inflamatórios,
que é meio confuso, meio doida a Sim. cascata, mas ela leva para um ambiente inflamatório secundariamente, anti-inflamatório secundariamente, e ela bloqueia a progressão da doença. Interessante, hein? A Elisaveta publicou, então a gente tem hoje o plasma rico em plaquetas, que é considerado experimental no Brasil, com evidência científica número 1. Então a gente fez diagnóstico de artrose, e se é uma artrose leve, grau 1, grau 2, a gente joga ácido hialurônico dentro da articulação, joga o plasma rico em plaquetas dentro de protocolos de pesquisa aqui no Brasil, e você altera a evolução da doença de maneira química. Ou seja, tratamento quanto antes melhor. E aí voltando aos sintomas, né? Perda de massa muscular, porque a dor faz inibição da musculatura. Entendi. E aí a gente tem os outros problemas, que a pessoa com artrose, ela se locomove menos. E se locomovendo menos, nosso organismo não é feito para ficar parado. Aí você tem as doenças do sedentarismo. Aumento de risco coronariano, aumento de infarto, aumento de AVC, aumento da taxa de câncer, que a pessoa ativa, ela tem índice de câncer menor, principalmente de intestino, trato gastrointestinal. Ansiedade, depressão. Sim, eu, por exemplo, eu tenho pacientes que me procuram, que são corredores de rua, que eles correm, sei lá, 15 a 20 quilômetros por semana e tratam de doença psiquiátrica leve, depressão leve, ansiedade. Eu faço aplicação de ácido hialurônico, reabilito, essas pessoas se mantêm numa carga de treinamento aeróbico. Existe um negócio em medicina esportiva chamado dose-resposta. É como se fosse um remédio. Então, usa o esporte como remédio. Você corre, vamos lá, 120, 150, 200 minutos por semana. Aquilo tem um efeito de remédio no teu corpo, de você reduzir níveis de ansiedade, níveis de depressão, e você tira remédio. Que legal. Então, a medicina tradicional, ela passa remédio. Por isso que eu não recebo representante de laboratório no consultório. Eu sou totalmente contra esse approach da indústria farmacêutica. Então, você prescreve atividade física e tira remédio, tá? Entendi. Que mais? Voltando aos sintomas da artrose, é agravo de doenças em paralelo. Então, dor, a depressão, etc e tal. E voltando a falar da dor, você pode me cortar que eu sou descendente italiano, eu falo bastante. Pode falar que a gente adora esse conteúdo aqui. A dor hoje, ela não é mais vista como um sintoma, ela passou a ser classificada internacionalmente como uma doença. O que acontece? Se você, por exemplo, bater o seu joelho, tiver uma lesão grave no seu joelho, e a sua dor persistir mais do que 3 meses, ela passa a ser classificada como dor crônica, diferente da dor aguda. A dor aguda, ela é uma dor, você dá uma pancada, você tem um arco reflexo para tirar, você bateu, você passa a mão, você esfrega aquele membro, coloca um gelo, você manca para poupar, etc e tal. A dor crônica, ela passa no nosso centro de emoções. Então, assim, eu tô com uma dor lombar, será que é grave? Será que eu vou conseguir trabalhar amanhã? Será que vai me afetar? Ela começa a te causar ansiedade e, posteriormente, depressão. Porque ela passa no mesmo sistema límbico, ela passa no mesmo... Como se fosse a mesma porta que você abre para sentir uma emoção. Olha só. E aí, você começa a ter problemas, porque o seu cérebro altera a forma dele sentir aquela dor. Existem alguns estudos que mostram que a sua anatomia cerebral fica alterada. Então, o seu cérebro ele faz tudo para perceber aquela dor. Às vezes, você tem uma dor no cotovelo, pousa uma mosca, e você já sente dor, porque você está com ela cronificada. Então, a forma da gente tratar a dor, se ela cronificar, ela ficou totalmente diferente. Às vezes, a gente vai tratar a artrose, e por incrível que pareça, eu não foco tanto na articulação, eu foco na dor. Perfeito. Porque se você não tratar aquela dor e deixar ela fisiológica, você não consegue tratar o paciente. Então, por exemplo, tem paciente que eu vou fazer prótese de joelho, que eu preciso fazer um negócio com nome esquisito médico chamado de analgesia preemptiva, que entra com remédio antes, modula a dor, faz bloqueio de dor, guiado por ultrassom, se você reseta a sensação de dor fazendo infiltração em torno do joelho ou de qualquer articulação, a pessoa fica sem dor, ou ela volta um pouco mais fisiológica, aí eu consigo operar. Porque se operar um indivíduo com dor muito forte, por melhor que aquele joelho ele consiga correr, ele nunca mais vai melhorar da dor, ou pode piorar a dor. Interessante. Entendeu? É bem interessante isso, muita né? coisa mudou. E assim, quando a gente está falando, principalmente aí nesses sintomas, você falou, tipo, a dor talvez seja um dos principais, e aí você tem, às vezes, o inchaço e os outros que estão relacionados, né? Sim. Mas as causas, normalmente, realmente é só o desgaste de utilização mesmo ou não? Então, excelente pergunta. Vamos lá. Isso é muito estudado, tá? Vamos lá. Primeira coisa que é controversa, genética. Hoje são 7 genes mapeados de cartilagem que mostram que, na verdade, não é que porque a minha mãe teve artrose, eu vou ter. É que o seu colágeno não é tão bom. Então, vamos lá. O John nasceu com colágeno, uma codificação de colágeno que não é muito boa.
a mesma atividade física que você fizer de outra pessoa, ou o sedentarismo, que é 1000 vezes pior, pode desgastar a tua cartilagem. Entendi. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, principal, que é um problema grande aqui no Brasil, obesidade. Tá, entendi. Obesidade, ele causa aumento de peso na articulação, óbvio. Segundo, o nosso tecido gorduroso fabrica um hormônio chamado adipocina. Tá. A adipocina, ele é pró-inflamatório. Então, como a artrose é uma doença inflamatória crônica, a adipocina ela vai ajudando a destruir a cartilagem mais rápido. É muito comum a gente emagrecer o paciente. Só dele emagrecer, ele já melhora 80%, 90% dos sintomas. Que legal. Sem muita intervenção médica. Por isso que eu falo da questão integrativa. Sim. Eu preciso ter hoje no consultório, receber a pessoa, ver que eu estou fora de peso, está descontrolado, tem um diabetes tipo 2, eu preciso ter na outra ponta um outro médico que vai receber e vai me ajudar em paralelo a emagrecer esse paciente. Perfeito. Porque senão, não adianta. Sim. Não adianta. Fora que a obesidade tem outros problemas, transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade. A pessoa emagrece, a cabeça dela melhora, até porque ela está vencendo uma coisa, né? Sim. Aí pode continuar, que você estava... Sim. Não, eu achei bem interessante isso, porque no final a gente vê que muitas vezes você tem que ter um trabalho integrado, né? Sim, sim. Isso é muito bacana. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar se não for de maneira integrativa, porque senão você não trata o paciente. Entendi. Porque se eu só tratar a articulação, infiltrei, fiz terapia, não, voltou. Então vamos dizer assim, o John voltou para mim 3 meses depois. Ah, tô bem melhor. Mas como é que ele vai ficar na linha do tempo? Sim. Será que você vai ficar tão bem assim 1 ano, 2 anos, 3 anos? Que tipo de treinamento você vai fazer? Que sequência você vai fazer? Entendi. Então, é um caminho sem volta. Inclusive, isso, na minha opinião, deveria ser implementado no sistema público, porque a gente tem um problema de obesidade muito grande no sistema público. Se você não tiver o médico que avalia a parte da articular e, em paralelo, alguém que emagreça o paciente, não adianta, cara. Sim, com não adianta. certeza. A nossa população ainda é muito sedentária. Sim, com muito. certeza. Então, a gente tem hoje infarto e cânceres que poderiam ser evitados por atividade física. Perfeito. E aí, quando a gente está falando até em diagnóstico, é bem interessante, porque você falou algo que me deixou com uma curiosidade aqui. Você falou, nem sempre o exame de imagem vai fechar o diagnóstico. E normalmente é o contrário, né? Sim. Assim, conta um pouco pra gente como que é feito esse diagnóstico para a pessoa ter certeza se ela tem uma artrose ou não. Primeira coisa, eu vi o paciente, né? A Tá. história clássica. Ah, operei o ligamento cruzado várias vezes, tirei meniscos. Já começa a imaginar que ele perdeu o amortecedor daquela articulação, que é o menisco, por exemplo. Entendi. E aí você vai examinar, você vê que está torto, está assimétrico. Aí você vê a radiografia, você vê que está batendo onde está torto e está tendo uma artrose num ponto só. Perfeito. Aí eu indico determinado tratamento para essa pessoa. Ou a pessoa com a história assim... Ah, comecei, dói, mas de manhã cedo minhas articulações estão muito duras, eu coloco a mão Olha só. na água fria e fica tudo roxo, eu começo a pensar em fenômeno reumático. Ah, tá. E, infelizmente, principalmente em mulheres, as doenças reumáticas são negligenciadas. Eu pego o paciente, às vezes, no consultório com doença reumática sem diagnóstico. Olha só. E aí, se o médico opera e inventa de fazer uma prótese, nunca mais dobra, fica duro, fica rígido a articulação, entendeu? Então Você tem que ouvir o cuidado. paciente. E, na dúvida, tria, ver se tem uma doença reumática. Na dúvida mesmo, manda para um reumatologista. Então, a gente ouve história, examina o paciente, acabou de examinar, confronta com o que você está vendo de imagem. É muito comum o paciente vir para mim com diagnóstico de artrose, ele não ter artrose. Olha só. Meu médico falou que tem artrose. Está escrito no laudo. Realmente, está escrito no laudo, mas sua dor é de uma tendinite. Te examinei, mostro para ele, falo, isso aqui é uma cartilagem sua, tal. Na minha opinião, para a sua faixa etária, está normal esse exame de imagem, isso aqui é só escrito no laudo. É que hoje no Brasil, o que acontece? Fora do Brasil, alguns países, como por exemplo o Japão, o paciente não recebe o exame. O exame é do médico, ele não recebe. Então ele não sabe o que tem que está escrito no laudo. No Brasil, o médico radiologista ele é obrigado a descrever tudo que ele está vendo. Ele não examinou o paciente. Então vai lá, escreve, afinamento, artropatia, ele vai colocando os termos médicos e aí aquilo lá, se o médico assistente não souber examinar e orientar o paciente, a gente começa a ter problema. Perfeito. Isso é bem interessante, porque no final das contas, o exame de imagem pode falar que tem uma artrose, mas na verdade a dor pode ser ocasionada por outra coisa. Sim. E a pessoa pode ver com aquela artrose até os 103 anos, como corredor ali, né? E nem sentir nada. Eu peguei, por exemplo, uma velhinha, uma senhorinha há 1 mês atrás, 2, 3 meses atrás, que ela tinha 80 e poucos anos. Tem artrose? Claro que tem, porque está envelhecendo. Aí ela torceu o joelho, caiu da escada, torceu o joelho, inchou o joelho na hora e com bloqueio de dobrar e esticar o joelho. Qualquer ortopedista especialista em joelho sabe que a principal hipótese diagnóstica é a lesão aguda de menisco. Perfeito. Torceu, rompeu o menisco. Aí foi passando o cara, artrose, que a senhora está tendo dor. A mulher chegou no consultório com o joelho travado, inchado. Como assim?
Fui lá, óbvio que na cidade não se indica mexer no menisco, mas estava travado, fiz uma artroscopia, era até mãe de um outro paciente meu, mexi no menisco, cauterizei ele sem tirar nenhum pedaço, ok, sumiu, ficou bem. Então tem que ter muito bom senso na hora de... Perfeito. Ou seja, a opinião do especialista nesse caso é mais importante. Ou seja, Sim. precisa se consultar com uma pessoa que Sim. entenda, né? Eu sou de uma geração de transição, eu me formei Sim. em 99, então assim, eu acho que a medicina, ela tem que ser tradicionalista. Nunca a inteligência artificial vai substituir o médico, nunca. Por quê? Sim. É você ouvir o paciente, sentir o paciente, às vezes não na primeira consulta, numa segunda, numa terceira, examinar, botar a mão no paciente. Exame Perfeito. físico é imperativo, e tem alguns estudos que mostram que o exame físico é mais importante no diagnóstico do que o exame de imagem. Olha só. Depois confrontar com o exame de imagem e, às vezes, refazer o exame de imagem. Se não fizer isso, John, come Sim. bola. Olha só. Come bola. E só para a gente finalizar, que você está falando de fator causal de artrose, Sim. hoje a gente tem uma estatística no Brasil e no mundo que é um pouco alarmante. Muitas pessoas jovens sendo operadas. Então, uma pessoa vai lá, torceu o joelho, perdeu o menisco, torceu o joelho, operou cruzado. Mês passado eu operei um rapaz, ele é até a cara do Messi. Ele rompeu o cruzado 4 vezes. Nossa. 4 vezes. Por quê? Falta de condicionamento físico. Ele tinha um joelho torto, que é o chamado varo, que é aquele joelho arqueado. E, teoricamente, deveria ter sido corrigido já na segunda reconstrução dele. Não foi corrigido. Então, eu peguei esse paciente já com início de artrose, 30 e poucos anos, fiz a reconstrução, tirei enxerto para reconstruir o cruzado do tornozelo. Olha só. E fiz a osteotomia, que é uma cirurgia para você consertar o alinhamento da perna. Então, esse tipo de pacientes, eles têm chegado, e se não trata direito, aos 50 anos, 45, 50 anos, a gente já tem artrose grave. Olha então, só. um dos motivos hoje é isso aí. Vai lá, tira o menisco. É muito mais fácil o médico chegar para o paciente e falar, vou lá mexer no seu menisco, tira um pedacinho, fica bom, joga a bola 2, 3 semanas. Embora. Ao invés dele falar assim, não, seu joelho está torto, além de eu mexer no teu menisco, eu vou desentortar a tua perna. Sim. Só que o cara assusta, não quer operar, some, entendeu? Então, assim, hoje em dia, essa questão não tem, na minha opinião, não tem sido bem vista. Tá. E a gente tem pacientes muito jovens tendo problemas graves, que às vezes você tem que tratar de maneira off-label, né? Sim. Infiltração, terapia de celular, que é célula-tronco, etc., de caráter experimental, para não chegar numa prótese total de joelho, por exemplo, ou de quadril, o que for, entendeu? Inclusive, esse é um ponto importante. Quando a gente está falando em tratamento, você falou uma gama de tratamentos muito grandes aqui, desde o básico, né, talvez. Mas, assim, tem muitos tratamentos. Hoje, como que funciona o tratamento da pessoa que já foi diagnosticada com artrose? Existe um algoritmo, né? Tá. Você tem que sempre seguir a ciência. Então, uma pessoa com uma artrose leve, mais jovem, a gente pode infiltrar o joelho, fortalecimento, o carro-chefe de você frear, porque assim, paciente jovem, o que a gente tem que fazer? A gente não vai curar a artrose. Entendi. A gente vai frear ela. Se ela está arrumando 200 por hora, a gente vai fazer ali a 20 por hora. Ela vai ficar, não vai ser o coelho, vai ser a tartaruga. Perfeito. Tá? A gente infiltra o joelho, o carro-chefe é fortalecimento. E poucos médicos, apesar de ter muito médico de esporte formado hoje, poucos médicos entendem de treinamento. Então, na ponta final, a gente tem que ver qual que é o melhor treinamento para aquele paciente. O que a gente sabe hoje, em evidência científica, é que a partir do momento que a pessoa conseguiu fortalecer e está fazendo atividade física sem muita pancada, ela freia, ela bloqueia. O seu organismo libera enzima anti-inflamatória, fatores anti-inflamatórios dentro da articulação. Sim. É como se você estivesse tomando um anti-inflamatório. Então, o esporte ele passa a ser um anti-inflamatório natural. Esse é um método que eu tenho usado muito, de sempre prescrever atividade física para aquele paciente. Que bacana. Então, vamos lá. Paciente mais novo, infiltração, ácido hialurônico, fisioterapia. Você pega paciente que perdeu um menisco, está joelho torto, você faz aquela cirurgia para desentortar, que chama osteotomia. Entendi. Paciente que não está conseguindo esticar o joelho, está com bloqueio, bico de papagaio. Coloca a câmera dentro do joelho, faço uma artroscopia, limpo, tiro todos os bicos de papagaio para ele conseguir dobrar e esticar o joelho. Já altera a evolução da doença. A terapia celular, que ela está em estudo ainda, né? Que é você coletar célula-tronco de algum ponto do corpo da pessoa. No Brasil é proibido você expandir ela, ou seja, você tratar ela no laboratório e recolocar no paciente. Em alguns países é permitido, no Brasil é proibido. Então a gente faz o chamado one step, que é você coleta, o paciente assina todos os termos, entra em protocolo de pesquisa, a gente faz como se fosse uma lipoaspiração. A célula-tronco da gordura abdominal é a mesma que você tem de quando você nasceu. É parecido com aquela umbilical. Você tira ela, você filtra ela, você prepara e joga no tecido que você está trabalhando numa cirurgia ou numa infiltração simples no centro cirúrgico. Ela altera a química da doença e a gente consegue pegar um paciente jovem e recolocar no esporte. Então, esse é o que a gente usa em terapia celular hoje.
A gente tem procedimentos... E aí, o último tratamento que a gente tem é chamado de prótese. Tá. A gente tem as próteses totais de joelho, tem as parciais, tem as próteses minimalistas também, mas a gente tem, assim, um algoritmo muito grande. O principal é o seguinte: como a gente tem muita ciência por trás da artrose, o médico ele tem que seguir a evidência científica, porque se ele não seguir, o paciente vai gastar muito tempo e dinheiro e não vai ter resultado. Então, a gente tem que propor o melhor. Então, vou lá, John, seu único tratamento é prótese. Mas, se você quiser um tratamento paliativo, até você preparar a sua cabeça, pela sua faixa etária, eu consegui ir infiltrando até a hora que você falar, não aguento mais, quero fazer a prótese. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou seja, na verdade, o tratamento ele é muito personalizado e de Muito. acordo com cada paciente, né? O Muito. tempo de cada paciente, A alguma coisa idade, assim, né? sexo e atividade física. Sim. Porque muita gente pensa que prótese de joelho ou de quadril, de qualquer coisa que seja, é para pessoa inativa. Tá. É para aquela senhorinha que só sai de casa para ver recalçada. Não é. A prótese ela é feita para a pessoa ficar ativa. Vários estudos mostram que quanto mais ativa a pessoa com a prótese, menor o risco dela dar uma complicação lá na frente. Olha que O legal. pessoal chama de prazo de validade. Na verdade, não é prazo de validade, ela pode se soltar. Quando a gente faz a prótese, a pega dela na articulação, no osso, é feito por um cimento, que é um adesivo biológico, e ela pode se soltar se a pessoa não se exercitar. Então, a pessoa fica em casa com medo, o médico fala, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só caminhadinha leve, não. Geralmente são mulheres, acabam tendo osteoporose, osteopenia, a prótese solta. Olha só. Entendeu? Sim. Então, assim, a indicação da cirurgia depende também da atividade física do paciente. Olha só, perfeito. Entendeu? Tem que analisar tudo, né? E o mais curioso é que hoje em dia, pelo que eu estou vendo, a atividade física, né? A preparação física, fortalecimento muscular, ele acaba sendo tão importante, não só no começo, mas também no final. Ou seja, mesmo que você faça uma cirurgia um pouco maior, né? A atividade física ela é importante, primeiro, por esse efeito anti-inflamatório que eu te falei. Segundo, de 10 anos para cá, foram descobertos alguns hormônios fabricados pelo músculo. Antigamente, eu achava que o músculo ele só fazia o movimento. Hoje em dia, a gente sabe que o músculo é o órgão que mais fabrica hormônios no nosso corpo. Ele regula praticamente todo o seu metabolismo. E aí você tem uma massa muscular boa, você faz musculação e treinamento aeróbico, que são estímulos diferentes. Um estímulo é anaeróbio, que é a musculação. O estímulo aeróbico, o seu músculo começa a fabricar esses hormônios e você tem o BNDF, por exemplo, que aumenta a sua cognição. Olha que interessante. Aumenta a sua disposição, cognição, e ele é um hormônio que é antidemência. Então, às vezes, a maioria das demências senis ou Alzheimer estão ligados ao sedentarismo. Regula pâncreas, regula fígado, regula trato gastrointestinal. O que acontece? Você acumula muito músculo até os 50 anos. Dos 50 anos até os 60, você perde de 0,5% a 2% de volume muscular. Dos 60 aos 70, de 5% a 7%. E de 70 em diante, 7% a 10%. Então, por que é importante? As pessoas mais novas, mesmo tendo artrose, eles têm que ganhar massa muscular para ter uma reserva. Perfeito. E lá na frente, eles vão sentir a velhice muito mais tarde. Então, quem tem mais músculo hoje vai sentir a velhice muito mais... E fora que vai ter qualidade de vida, longevidade, e vai sentir a velhice muito lá na frente. Então, o músculo, ganhar musculatura, fortalecer e voltar para o esporte, ele é fundamental no tratamento de qualquer doença articular. E aí, a gente até estava falando isso por causa da cirurgia de prótese, que pelo que eu entendi, é o último estágio de uma artrose. Ou seja, tem nada mais, digamos, agressivo, né, do que fazer. Às vezes, começa com uma fisioterapia, legal, mas se está muito avançado, tem que fazer uma prótese. Como funciona essa cirurgia? É uma cirurgia muito complicada? Como que é? É uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que eu particularmente não gosto de fazer, porque quando eu faço uma prótese, mostra que tudo que a gente tentou fazer para salvar a articulação acabou falhando. A gente faz aquelas pessoas que realmente, independente da idade, tá? Antigamente, só velho, não. Independente da idade, aquela pessoa que já realmente perdeu qualidade de vida, já não consegue sair de casa, não consegue subir uma escada, não consegue subir uma rampa, tá com o joelho torto, travado, etc., a gente indica. É uma cirurgia aberta. Você troca os componentes da tíbia, do fêmur e da patela. Hoje em dia, apesar de estar em estudo, já existe a prótese robótica, a gente faz por robô. Olha que legal. Tem muita coisa nova em ortopedia. Eu particularmente, tomo um pouco de cuidado, porque não tem estudo comparando a técnica tradicional com a técnica robótica. É muito recente, né? É muito recente. Então, assim, o dia que for provado que a técnica robótica é melhor, a gente migra para a robótica. Hoje, não tem estudo comprovando. Está em teste. Pode acontecer de abandonarem ou pode ser de realmente esse ser o caminho, né? Mas está em estudo. Existem as próteses minimalistas hoje, que você faz só componente de dentro, componente de fora,
faz só a patela, por exemplo. Elas têm, não tem tanta saída no Brasil, mas onde eu fiz o meu penúltimo fellow em West Palm Beach, a gente fazia muito. E tem uma prótese nova que ela vai, se Deus quiser, vai emplacar, que ela é chamada de prótese customizada. Então, vamos lá, o John precisa fazer uma prótese. Tá. Quando a gente vai fazer uma prótese tradicional, a gente vem como se fosse assim, você vai numa loja de calçado, Tá. o cara pega, que número você calça? 41. Sim. Aí o cara desce com de 40 até 45, ele vai testando. A gente faz mais ou menos isso até que aquela prótese esteja encaixada, a articulação esteja estável, ela não esteja nem muito tensa nem frouxa. Perfeito. A gente finaliza a prótese. A prótese customizada, a gente manda uma tomografia 3D sua para os Estados Unidos, hoje é só feita nos Estados Unidos. A empresa fabrica aquela prótese para o seu joelho, exatamente para o seu joelho. É uma prótese até assimétrica, porque ela é exatamente para o seu joelho, e a gente faz daquela forma. Também está em estudo. Quando eu estava no West Palm Beach 2022, a gente fez muito, eu operei muito com o Dr. Tom Minas lá, e a gente fez muita prótese, e ele estava inclusive fazendo de graça. Ele não estava cobrando os pacientes e o plano para testar, para ver o resultado final. Parece que é uma grande saída, porque é uma perda de óssea menor, se você precisar lá na frente refazer, perdeu menos osso. Sim. Mas tem muita coisa nova em prótese, né? O ideal é que não se chegue lá, o ideal é que a prótese logo seja alguma coisa do passado. Sim, né? mas interessante porque é um negócio que parece ser altamente personalizado, né? E aí provavelmente deve ter algum benefício ali envolvido. Sim. Agora, o paciente que foi lá e fez uma cirurgia de prótese, o cara precisou colocar uma prótese no joelho. Como que é o pós? Quanto tempo demora para recuperar? Então, como que funciona? Muita coisa mudou. Antigamente fazia, a pessoa sentia muita dor, ficava meses e meses, joelho travado, não dobrava. Ficava assim? Antigamente era uma recuperação muito lenta, muito difícil, o joelho travava 90 graus e não ia. Hoje em dia mudou muita coisa. Primeiro, o porte anestésico hoje, a gente faz alguns remédios para não sangrar tanto durante a cirurgia. Porque antigamente você fazia, mandava o paciente para UTI, ele acabava perdendo um pouco de sangue na articulação, e aí era risco de vida. Perfeito. Principalmente pacientes com mais idosos, era muito perigoso você operar. Fazer isso. Ela fala, vai morrer na mesa cirúrgica, a família ficar com medo. Tá? Então, hoje em dia mudou isso. A gente faz drogas na veia durante a cirurgia para não sangrar. Segundo, quando a gente termina a cirurgia, antes da gente dar os pontinhos, a gente anestesia o joelho lá dentro. É um negócio chamado bloqueio anestésico com fenol. Não é aquela mesma porcaria que acabou matando a pessoa. Diferente, né? É a mesma droga, mas ela é usada para realmente fazer uma anestesia mais demorada. Feita por médicos conscientes que estudaram bonitinho, não médico, tá? E o anestesista, ele acaba aproveitando, coloca um ultrassom na raiz da coxa e faz um bloqueio de ramo femoral. Então, o paciente acorda, ele tem 72 horas de analgesia, assim, parece que nem operou. Putz, o cara acorda feliz, né? Ele não acorda sentindo aquela dor violenta. Isso dá um impacto muito grande na recuperação pós-operatória. Que legal. Tá? E aí, a gente coloca para andar no dia seguinte, no máximo 2 dias de internação, depois a gente libera. Nossa, muito rápido, hein? A fisioterapia mudou, a gente, antes de tirar os pontos, coloca na água para fazer hidroterapia, dobrar, esticar. Que legal. Dificilmente, hoje em dia, evolui com fibrose, que é a formação de cicatriz. Quando começa a dar uma fibrose pós-operatória, hoje a gente tem no consultório um ultrassom, você consegue localizar onde tem ponto de fibrose, você descola essa fibrose antes dela travar o joelho, e você consegue tratar e o paciente vai super bem. Então, hoje em dia, ela tem sido uma cirurgia de recuperação mais rápida. E o grande ponto é o seguinte, antigamente se falava para o paciente não fazer nada, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem alguns estudos aí de 3.000, 4.000 pacientes operados internacionais, estudos internacionais, que eles mostram que quanto mais ativo, mais a prótese fica preservada. Que legal. Então eu estimulo todo mundo a fazer atividade física. A senhorinha que nunca fez a musculação, vai fazer. Quem nunca pedalou, vai pedalar. Tem medo da rua? Ok, vai pedalar indoor. Vai pedalar na bicicleta ergométrica. Tem que fazer vai fazer atividade física. As pessoas ficam muito fracas depois da prótese e às vezes a dor residual é pela fraqueza. Entendi, sim. Então a gente entra com um programa de fortalecimento. Novamente, questão integrativa. Você pega a mulher pós-menopausa, não ganha músculo. Mais difícil. Entendeu? Né? Entrego para o médico lá, que está junto comigo, o médico do esporte. Ele avalia se for viável e se for ético e se realmente precisar. Prescrição hormonal, não tem problema nenhum. Sim. Repõe estrógeno, repõe testosterona, se tiver dentro da indicação. Perfeito. Nada, não é igual passar hormônio para moleque que faz academia. Sim. Massa óssea, vitamina D, carência vitamínica, aporte proteico. Que legal. As pessoas não comem o número de proteínas que tem que comer durante o dia. Sim, sem dúvida, né? Então a pessoa não come, não acha que está comendo, mas não está. Isso dá um baita impacto no pós-operatório. Então mudou muita coisa. Então hoje em dia, quem faz prótese é para fazer atividade física.
Prótese de quadril, se fosse fazer em mim hoje, eu preferia fazer uma prótese de quadril, porque o retorno para o esporte, Tá. melhoria é mais rápida, retorno para o esporte é mais rápido. Tem Perfeito. pacientes meus que eu fiz prótese de quadril, que são maratonistas. Joelho, a prótese ela ainda está em estudo. Eu gosto de usar uma prótese chamada base rotatória, que ela Perfeito. mimetiza muito a rotação do joelho. Eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho certo receio de muito impacto na articulação. Entendi. Então, eu não estimulo meus pacientes a jogar bola e correr. Ah, entendi. Mas tem uns caras que fazem isso. E vão. E me mandaram, inclusive mandou para minha fisioterapeuta um vídeo lá correndo e tal. Perfeito. Mas eu não é por conta e Sim. risco dele. Sim. Mas, Entendeu? por exemplo, na média, um paciente de 40, 50 anos que tem uma atividade física satisfatória, pedala um pouquinho, faz uma musculação, ele faz uma prótese de joelho, quanto tempo ele consegue voltar para a vida normal dele, por exemplo, ir para academia e fazer uma bicicleta, uma musculação? Para essa classe Normalmente. populacional que você está falando, que são pessoas muito jovens para prótese, Tá. uma média de 6 a 8 semanas. Poxa, bem rápido, É hein? muito rápido, porque você Nossa. está tratando e é importante o paciente ficar focado na funcionalidade do joelho, da articulação, não na dor. Porque fica uma dorzinha residual que ela vai e some. Mas a funcionalidade, aquele cara que andava 1 quilômetro tinha que sentar, agora ele anda 10. Olha só. Entendeu? Que Então ele vê que interessante. está funcionando muito melhor. Isso é muito nítido. Ele fala para mim, eu estou com uma dorzinha residual, mas Sim. estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer várias Legal. atividades. Uma boa notícia, porque na minha cabeça eu imaginava que isso era coisa de 6 meses de recuperação. Então, para pacientes mais idosos, com comorbidades, que têm dificuldade de locomoção, aí sim. Você já pode pensar um pouco mais, né? Aí você vê que a recuperação é lenta. Quando você passa da barreira dos 80 anos, Tá. por melhor que seja o paciente, ele acaba sendo uma evolução um pouco lenta. Eu tenho um paciente que eu operei, ex-jogador de futebol, 84 anos, até jogou com Pelé. Que legal. Em 3 semanas ele abandonou o andador. Mas esse cara é fora da Tá. curva. Perfeito. Entendeu? Mas a média é 3 meses de andador, aí musculação, idoso tem a questão do equilíbrio. Sim. Você tem que trabalhar muito a questão de equilíbrio deles, aí depois Vai ganha embora. qualidade de vida e tira o andador em média de 6 meses de acompanhamento.